Fala, meus amigos! Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está acompanhando mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai falar sobre o tema que está aí na capa desse vídeo: quanto Deus é digno de você. E para esse vídeo eu chamei uma pessoa muito especial, que eu amo demais, né? Meu pastor, meu discipulador, né? Uma pessoa que dispensa apresentações. E o nome dele é Senhor Evandro, né? Meu pai. Olá pessoal, a graça é paz, pastor Evandro aqui, sou casado com a Patrícia, fazia agora 25 anos, pai desse garotão aqui bonito, 17, estou pastoreando a Igreja Batista da Lagoa desde a sua fundação, esse ano faz 15 anos, né, um privilégio muito grande. Estamos aí para mais esse vídeo aí desse garotão aí. É isso, gente, e hoje eu queria ler com vocês um texto que é o de Lucas, capítulo 14, o verso 25, e diz assim: uma grande multidão ia acompanhando Jesus. Este, voltando-se para ela, disse: se alguém vem a mim e ama seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seu irmão e irmãs, até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Então, assim, a gente vê, né, que tem uma sociedade hoje, né, pai, que tem se gerado uma completa, como é que é o nome? Falta de responsabilidade, assim, porque hoje você pode estar numa conferência, você pode estar numa grande experiência com Deus, né? A gente estava voltando aí, né, no nosso encontro 3 e 6, muito bom. E aí você tem ali um encontro ali, e aí beleza. Aí já na próxima semana você tá doente, você tá um pouco mal, e aí você fala: hoje eu não vou porque eu não tô me sentindo bem, né? E aí a gente vê esse texto aqui que Jesus ele fala sobre isso, né? Você não pode ser meu discípulo se você ama mais a sua vida, mais os seus pais, mais os seus irmãos, do que a mim. Se você não me ama mais do que tudo isso, você não pode ser meu discípulo, né? Então a gente vê assim que na Bíblia e em todo o Evangelho você não faz porque você tá bem, você faz porque Deus ele é digno, né? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente vive numa sociedade que ela é movida pelo emocional, né? Então, assim, se eu sinto, né? Eu sinto um arrepio, eu sinto um desejo, eu me motivo por aquilo, ou aquilo de certa forma me toca, né? E aí eu vou, me entrego, né? Me apaixono por aquele evento, por aquele momento, né? E o Evangelho não é a emoção, o Evangelho ele é um chamado, né? Ele é um chamado para um sacrifício, né? E a nossa geração, essa geração não entende o que é isso. Então há um conflito muito grande. As pessoas acham que eu posso servir a Deus da maneira que eu acho que tem que servir. Então, assim, há um abismo muito grande daquilo que Jesus nos chamou para ser como discípulo, né? E aquilo que hoje é pregado, né? Um evangelho muito de facilidade, um evangelho, né, que muito light. Não é que você vai fazer sacrifício para ser salvo, né? Mas se você é salvo, se você realmente for alcançado por Jesus, isso gera dentro de você um sentimento de entrega, uma entrega total, e você não visa limite para a sua entrega, né? Então, a gente vê isso nos apóstolos, nos primeiros discípulos, né? Que entregaram as suas vidas por amor ao Evangelho, para que o Evangelho chegasse até nós. Os moravianos, né? Alguns daqueles jovens se vendiam como escravos para pregar o Evangelho, né? Em outras nações, não tinham dinheiro para viajar, e eles se vendiam como escravos, sabendo que não teria volta a sua vida, entendeu? Mas para quê? Por causa do amor a Cristo, o amor ao Evangelho. Hoje a nossa geração ela é muito emocional, muito emotiva, né? O apóstolo Paulo, eu até separei esse texto aqui, em 2 Coríntios capítulo 12, ele diz: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar,
pelas vossas almas. Então, assim, gastar o quê? Gastar a vida, né? A gente canta, vou gastar a minha vida, mas, de certa forma, fica muito no campo do romance, né? Então, essas pessoas, hoje, o discipulado nosso, ele é muito na parte emocional, né? As pessoas choram, as pessoas se quebrantam, isso é muito bom, porém fica muito nesse campo, não passa para a prática, né? Tem uma slogan, não sei se eu vou lembrar de cabeça, mas lá na Central tem uma frase que eles usam muito, né? E sobre a resposta do amor, né? Se a gente ama a Deus, entrega a nossa resposta, né? Você entrega tudo. É o que o texto diz, né? Independente do que aconteça, eu vou estar seguindo, eu não posso tirar a mão do arado. E é interessante porque a gente aqui na igreja, a gente canta aquela música, né? É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. E aí a gente conversando, né? Aí sempre quando eu tô cansado, né? Teve um dia, uma semana aí que a gente fez bastante coisa na igreja, né? E eu falei, pai, eu tô cansadão. E aí ele virou pra mim e falou assim, Daniel, faz isso aqui. Eu falei, poxa, tô cansado. Ele falou, mas você não disse que você tá gastando a sua vida, você tá perdendo tudo? Então você tem que fazer, ué. Aí eu falei, realmente, é uma coisa que você não é só você cantar, né? Você incorporar a mensagem que a música tá trazendo. Eu não tô falando que você não pode cantar a música, né, por causa disso. Mas é porque realmente a mensagem que a música traz é a mensagem do Evangelho. Quando você tá gastando a sua vida por Ele, é porque você ama Ele. Você disse aí, né? Você ama a Deus, você se entrega. Você tem essa resposta de sacrifício, né? E a gente tem esse contexto, né, do Brasil, que é um contexto um pouco, né, acomodado com muita coisa, né? E você fez uma viagem para Bolívia, né? E os irmãos lá é uma realidade totalmente diferente, né? Como é que foi isso aí? Então, não é só na Bolívia, né? Eu tive no Nordeste, em alguns lugares do Brasil. Você vê que as pessoas estão muito sedentas do Evangelho. Não tem essa saturação que tem aqui no Rio de Janeiro, né? Aqui você anda numa avenida, você vai encontrar mais de 10 templos evangélicos, fora outras denominações, outras católicas e outras coisas. Lá, né, na Bolívia, Paraguai, no Nordeste, né, ali no Rio Grande do Norte, as pessoas têm pouco acesso e elas têm sede, elas têm um temor pelas coisas de Deus, ainda que não conheçam de verdade, mas elas têm temor. Então, se você para numa praça e começa a ler a Bíblia, as pessoas param, sabe? E elas param para ouvir, elas param para querer aprender. Então, assim, a diferença que a gente vê. As pessoas estão mais sedentas, mais interessadas. E aqui, não estou falando que aqui não tem, aqui tem, mas assim, parece que pela saturação, pela quantidade de igrejas que existem, né, e tanto do evangelho que é pregado, as pessoas perderam a fome, né? Nós andamos, eu lembro que nós fomos numa aldeia lá, eu já contei isso algumas vezes, e nós andamos, foi 7 quilômetros, quase 8 quilômetros para ir andando e mais 7 para voltar. Não tinha estrada, né? Uma estrada muito ruim, né? Aí tinha chovido um dia antes, estava pior ainda, um barranco desmoronou. E quando nós chegamos lá, né, a palhoça estava vazia, tinha uns tocos, velas, cacos de velas, né, pendurados. E quando deu o horário, né, que eles tinham marcado, eu até perguntei, será que vai ter gente, né? As pessoas saíam de dentro do mato com velas, alguns chegavam com um carrinho de mão. Então, assim, e elas não deixavam de ir. Não tinha rede social para avisar, não tinha
assim, não tinha cadeira, não tinha nada, era uma coisa muito rústica, muito simples. E assim, o canto, sabe, Daniel, a forma de cantar, só tinha um pandeiro. E eles cantando, chega a ver aqui do pescoço, pulava assim E eu fico vendo que a gente tem tanto recurso, a gente tem microfones, a gente tem ar, a gente tem cadeiras, e as pessoas parecem que estão adormecidas. Elas parecem que estão a perder a fome de Deus. E esse povo cantava, as crianças, sabe, agarrada com as tias da escolinha, né? E assim, algo muito que marcou minha vida, né? Marcou muito a minha vida, de ver como que as pessoas, né, tinham sede. Eu voltei de lá muito impactado, muito balançado, né, de saber que a gente tem todos os recursos aqui, a gente parece que não acredita que Deus está presente, né? Muito triste isso, né? Mas eu tenho um amigo que ele pastor, ele foi para uma viagem na Bahia, eu já contei isso também, e ele foi lá, voltou, conversou com a igreja e foi para lá. Deixou os pastores aqui, que tinham os pastores já local, e foi. Eu acredito entendendo essa verdade de ver como as pessoas lá estão sedentas, e os obreiros estão nos grandes centros do Brasil, né? São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, e os lugares do Nordeste, esses lugares mais distantes, né, do centro, das capitais, as pessoas elas não querem, né, não querem ir para esses outros lugares, né? Elas preferem ficar concentradas, abrir igrejas nos grandes centros. E a gente teve até uma sala de oração, né? Não, uma sala de oração não, mini vigília, né, aqui na igreja. E a gente tocando, né, e tal. E de repente a luz acabou, né? A gente ficou grande parte ali da mini vigília, né, sem luz, né? Só que a igreja estava cantando a plenos pulmões. E teve uma cena que eu olhei assim, a nossa igreja é do lado de um condomínio, né? Eu olhei assim, a galera do condomínio assim, dando uma olhada, uma bisbilhotada, né? Eu ouvi uma pessoa falando assim, será que não foi Deus que tirou a luz para ver se a gente adorava mesmo assim, né? Com a luz, para ver se a gente adorava com mais intensidade? Eu fiquei refletindo nisso, né? Porque às vezes a gente precisa sair um pouco da nossa zona de conforto ali, né? Para ver se a gente ainda continua sendo fiel, que nem Jó, né? Jó, tirando tudo dele, ele ainda continua adorando a Deus, né? E tem uma música da Drops, junto com a Nívia, né? Que o nome dela é Pardal. E ela fala, tu tens meu coração no dia bom e no dia mau. Tens as minhas mãos no dia bom, no dia mau. Então assim, respondendo a pergunta, né, a pergunta do vídeo, né, quanto Deus é digno de você, Ele é digno de tudo, cara, digno de tudo, porque se você diz que você ama a Deus, não existe um amor sem entrega, né, não existe uma vida de devoção sem você realmente se entregar totalmente a Ele, gastar a sua vida aos pés dele. É isso, brigadão. Papai. O Instagram dele tá aí, gente. Vou colocar aqui embaixo. Siga também a nossa igreja, Igreja da Lagoa. E é isso, gente. Espero que essa mensagem esteja alcançando vocês, tenha alcançado vocês profundamente. Que Deus continue sendo adorado e louvado de todo jeito, né? De toda expressão, de alma e de corpo, porque Ele é digno. Obrigadão. Um beijão e é isso. Vamos que vamos.